A História. 100 anos de paixão. Cristina Oiticica, 2009. Técnica mista. 1910. Os primeiros lances. Fundação do Corinthians sob a luz de um lampião. Dag Oliveira. Barbearia do Salvador Batalha, de Chapéu, em 1915. Local onde se reuniam os fundadores do Corinthians. E o Batalha aqui. 1910. Os primeiros lances. 7 horas, noite. O lanterneiro aproxima-se do lampião a gás. A lua cheia ilumina o lanterneiro, que, cumprindo com a sua rotina diária, acende o lampião. A chama, que depois foi apagada por uma repentina brisa, clareia a esquina da Rua dos Imigrantes. A Rua dos Imigrantes é a atual José Paulino. Com a Cônego Martins. São Paulo, nessa noite, ali mesmo sob o lampião, seria o palco de um nascimento histórico. Mas o lanterneiro não podia imaginar. Tampouco podiam imaginar os futuros apaixonados que, no meio da rua, no bairro do Bom Retiro, nasceria um dos maiores times de futebol do Brasil. Eram 8h30 da noite, quando Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira, Rafael Perrone, Anselmo Correia, João da Silva e outros 9 amigos. 4. Joaquim Ambrósio e Antônio Pereira eram pintores de parede, Rafael Perrone sapateiro, Anselmo Correia motorista, João da Silva era um trabalhador braçal, pedreiro. Algumas publicações trazem a informação de que todos eram funcionários da Estrada de Ferro São Paulo Railway, mas há controvérsia. Os autores Orlando Duarte e João Tureta, no livro Corinthians, o time da Fiel, publicado pela Companhia Editora Nacional, afirmam, com base nos depoimentos de Antônio Pereira, um dos fundadores, que o único funcionário da São Paulo Railway era João Murino. 5. Existem fontes que trazem 8 amigos, porém ao mesmo tempo afirmam que seus fundadores eram 7 italianos, 5 portugueses e 2 brasileiros, no total de 14. Antônio Pereira também afirma, já aos 86 anos, que o grupo era composto de 14 pessoas. A confusão se dá provavelmente porque apenas 13 assinaram a ata no dia 1º. Chegaram à esquina iluminada. Foram antes para a barbearia de Salvador Batalha, na esquina da rua Júlio Conceição, com a Rua dos Italianos. Não passava bem o Salvador, e a barbearia, que era ponto de encontro dos amigos, estava fechada. Mas eles tinham urgência. Joaquim, Antônio, Rafael, Anselmo e João, os idealistas do projeto, haviam quase 3 meses vinham programando aquele acontecimento. Então, se não podiam reunir-se na barbearia, que fosse em outro lugar. Tomados de certa ingenuidade, os 14 amigos, 7 italianos, 5 portugueses e 2 brasileiros, mas alguns que estavam em volta, andaram até a esquina da Rua dos Imigrantes com a Cônego Martins e ali mesmo reuniram-se sob o lampião para aproveitar a claridade e assinar a ata de fundação do tão sonhado time. A cada passo haviam levado entusiasmo e euforia, só não haviam levado papel. 6. Marcelo Duarte, em seu livro O Dia em que me tornei corintiano, conta que assinaram a ata numa folha de papel de embrulhar pão. Essa versão também existe e foi contada em A Gazeta, de 7 de setembro de 1930. A versão de Antônio Pereira, um dos fundadores, é contrária. Segundo seu depoimento, a ata foi assinada na palheta de um chapéu. De todo modo, temos certeza de que isso não vai mudar em nada a sua história com o time. Só não haviam levado papel, lápis, nada para assinar. Incautos, não foram perdoados pelos deuses do futebol, que não aprovaram a falha e talvez por isso fizeram soprar uma brisa com força suficiente para apagar o lampião. Atabalhoado, João da Silva foi atrás de papel, lápis e um par de velas. Voltou sem o papel. Como vamos escrever? Perguntaram os amigos. João Murino, torneiro da São Paulo Railway e de situação financeira mais abastada, presente ali no encontro, teve uma ideia. Pegou seu caro chapéu e sugeriu que assinassem no alto da palheta. E foi assim, em 1910, no dia 1º de setembro, às 8h30 da noite, na rua, à luz de velas, com uma ata improvisada. 7. Essa ata e outras do início do clube perderam-se no tempo. Escrita e assinada num chapéu que 13 rapazes, pois um deles não colaborou no dia, fizeram suas doações, num total de 20 mil réis, e fundaram o time da várzea que se chamaria Esporte Clube Corinthians Paulista.
Mas a iniciativa de fundar o Corinthians nasceu um pouquinho antes, em junho de 1910. Como você leu, Joaquim Ambrósio, Antônio Pereira, Rafael Perrone, Anselmo Corrêa e João da Silva já conversavam sobre a fundação. O próprio Antônio revelou anos depois, aos 86 anos: nós jogamos no Botafogo, time de briga e bom de futebol, com um campo na esquina das ruas Prates e Ribeiro de Lima. Mas a polícia o fechou e ficamos sem time, precisávamos fundar outro. Segundo Plínio Labriola Negreiros, o maior historiador desse período, o Botafogo teria sobrevivido por mais algum tempo, paralelamente ao Corinthians. A gente não tinha dinheiro, apenas vontade de fundar um time. O grupo era pequeno, 14 pessoas, todas pobres. Éramos 7 italianos, 5 portugueses e 2 brasileiros. Um dia, voltando de um jogo de um clube inglês, o Corinthians, Joaquim Ambrosio insistiu na ideia e resolvemos ir em frente para ver no que ia dar. Deu num dos maiores times de futebol de todos os tempos. O modo como o Lanterneiro foi inserido na história está carregado com uma certa licença poética, mas lanterneiros realmente acendiam os lampiões naquela época. Vale ressaltar ainda que a versão contada provavelmente seja mais fiel. Orlando Duarte e João Bosco Tureta, autores do livro Corinthians, o time da Fiel, já revelaram essa versão, ainda que lançando mão de outras palavras. É uma versão baseada no depoimento de um dos fundadores, Antônio Pereira. O depoimento dado ao jornalista Pimenta Neto em 1960 foi publicado em uma das revistas do Corinthians. Há, entretanto, uma outra versão publicada no jornal A Gazeta de 1930. O que conta a Gazeta, jornal de São Paulo de 1930? Em 21 de agosto de 1910, desembarcou no Brasil o time inglês Corinthians Football Club. Veio a São Paulo e jogou o primeiro contra a Associação Atlética das Palmeiras, que não é o Palmeiras de hoje, em 31 de agosto de 1910, 2-0 para o Corinthians. Antes tinha jogado no Rio de Janeiro contra o Fluminense, o Cariocas, um selecionado do Rio de Janeiro, e o Brasileiros, um combinado de estrangeiros que jogavam no Brasil. Contra o Fluminense, 10-1, bateu o Cariocas por 8-1, o Brasileiros foi abatido por 5-2. Em São Paulo, após abater a Associação Atlética das Palmeiras, o time inglês venceu o paulistano por 5-0, já no dia 2 de setembro. Depois, no dia 4, no jogo de despedida, venceu o Atlético, um selecionado de estrangeiros, por 8-2. De acordo com a entrevista à Gazeta de 7 de setembro de 1930, Alexandre Magnani, Miguel Sottile, Rafael Perrone e Felipe Averna Valente contaram que se inspiraram nas vitórias do time inglês. Sottile detalha: logo que terminou o encontro com o Palmeiras, deixamos o velódromo. Éramos 5, eu e mais os meus amigos, Antônio Pereira, Jorge Campbell, Salvador Lópamo e Joaquim Ambrósio. Conversamos sobre a estreia dos londrinos, Conversamos sobre a estreia dos londrinos e idealizamos fundar um clube no Bom Retiro, onde residíamos. Para levarmos a ideia à frente, conversamos com outras pessoas de prestígio no futebol do nosso bairro. Assim tratou logo o senhor Alexandre Magnani de arranjar um campo, o primeiro passo do Corinthians. No dia imediato, 1º de agosto, vamos ver aqui, depoimento dado para o Corinthians, órgão oficial. Depoimento dado para o Corinthians, órgão oficial do Esporte Clube Corinthians Paulista, fascículo 1, 1974. E 10. Certamente há um erro na matéria. O dia é 1º de setembro, um dia depois do jogo do time inglês. Sim, a Rua José Paulino, esquina com a Ribeiro de Lima. Aqui, 10. Foi alugado um ótimo local, uma chácara abandonada, a Rua José Paulino, esquina com a Ribeiro de Lima, próximo a um grande depósito de lenha. Foi ali que veio a luz do dia esse glorioso branco e preto, já tantas vezes campeão. Logo ao entardecer desse dia, fizemos nossa primeira reunião, e foi no centro de campo. Presidiu-a o senhor Alexandre Magnani, sendo secretário o senhor João Espina.
A escrivaninha era uma palheta e a ata foi lavrada em papel ao maço. E como anoitecesse logo, fomos obrigados a apelar para duas velas que foram adquiridas pelo Sr. João Murino. A reunião, porém, continuou dias após, isto é, precisamente no dia 10, dado o vento que não deixava as velas se conservarem acesas. Segundo lembram-se os entrevistados, os presentes nessa reunião no dia 10 somavam 18 pessoas, entre eles Rafael Perrone, Alexandre Magnani, Felipe Aversa Valente, Miguel Sotile, Emílio Lotito, João Murino, Joaquim Ambrosio e Salvador Lopam. Na segunda reunião, outros compareceram. Foi na casa de Miguel Batalha, que a presidiu. Por proposta de Joaquim Ambrosio e insinuação de Rafael Perrone, foi dado o nome de Corinthians, em homenagem ao time londrino. Alguns presentes chegaram a sugerir o nome Esporte Clube Corinthians Brasileiro, mas ficou o mesmo nome atual. Nessa assembleia, a diretoria eleita foi Alexandre Magnani, presidente Salvador Lopamo, vice-presidente João Espina, secretário Jorge Campbell, tesoureiro Felipe Aversa Valente, procurador João Murino, cobrador Rafael Perrone, capitão. Alexandre destituiu-se da presidência para que fosse eleito Miguel Batalha. Miguel, por sua vez, esteve à frente do Corinthians apenas por alguns dias, relata a matéria da Gazeta. Por isso, Magnani retornou à presidência até o jogo revanche contra o Torino. Contaram em entrevista que vários de seus fundadores chegaram a trabalhar com a enxada para a construção do campo. Mais à frente, você lerá que a versão de Antônio Pereira é um pouquinho diferente. Alexandre, presidente entusiasta, esteve na presidência de 1910 a 1914, quando seguiu para a guerra. Pela sua dedicação, chegou a ser chamado de o pai do Corinthians. Há uma nota na matéria que pede justiça aos esquecidos. Segundo a Gazeta, os dirigentes da época não consideravam alguns entusiastas como sócios fundadores. Entre os esquecidos estavam João Murino e Miguel Sotile, grandes batalhadores. Felipe Aversa Valente, que além de ter sido dos que mais batalharam pela sua fundação, foi seu primeiro arqueiro. Como podemos observar, alguns detalhes da história são contraditórios. Antônio Pereira, em 1960, contou uma versão. Os entrevistados pela A Gazeta de 1930 contaram outra. Uma versão foi contada 50 anos depois da fundação, a outra 20. Em ambas, as memórias dos fundadores podem ter lhes enganado em alguns pontos. Na matéria da Gazeta, por exemplo, Miguel Sotile afirma que a palheta do chapéu serviu para apoiar o papel ao maço, qual uma escrivaninha. A ata, segundo ele, foi lavrada em papel. E essa primeira reunião aconteceu no centro de campo, não na rua, e por aí vai. As versões são mesmo variadas. Entretanto, embora tenhamos escolhido uma, a importância maior nisso tudo não é defender essa ou aquela versão. O importante é que, para nossa alegria, a sua e a de todos os corintianos, o Corinthians nasceu. Aqui o fundador Rafael Perrone e aqui o fundador Antônio Pereira. E aqui a matéria da Gazeta, reconstituindo a história corintiana. Curtiu, fiel? Se inscreve, ativa o sininho, comenta, compartilha com quem você acha que vai gostar. Tô sempre trazendo aqui um capítulo novo aqui da história do Corinthians. Muito obrigado por estar prestigiando aqui o canal. É nóis e vai Corinthians!